na última aula, que foi há 2 semanas atrás, o Tiago falou um pouco sobre os conflitos da vida, né? Áreas da vida que a gente tem conflitos, alguns conselhos da vida que nós precisamos resolver, alguns conflitos que precisamos resolver. E hoje a gente vai dar sequência falando sobre ansiedade. Eu queria orar antes da gente começar, tá bom? Vamos orar. Pai querido, somos gratos ao Senhor por esse tempo tão precioso aqui que o Senhor tem nos dado, tempo de aprendermos uns com os outros sobre questões da nossa vida. Obrigado pela oportunidade de poder explanar da Tua palavra, de poder entender tudo aquilo que podemos melhorar como servos, como cristãos. E te agradecemos por esse tempo tão precioso aqui. Nos ajude, nos dê sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Estão vendo aí, né? Ok. Muito bem. Nós vamos falar hoje de um conflito da vida chamado ansiedade. Olha, ansiedade é um tema bem propício para os dias em que estamos vivendo hoje, dias de pandemia, né, de Covid. Estamos nessa já há quase 2 anos enfrentando essa situação tão complicada, né, no mundo e no nosso país em especial. E eu queria já deixar para vocês qual é o significado dessa palavra, ansiedade. Aí eu fui lá no dicionário buscar o significado dessa palavra. Ansiedade é sofrimento físico, psíquico, aflição, agonia, angústia, ânsia, nervosismo. Eu confesso a vocês que eu sou bem ansioso. Sou tão ansioso que deu 5:07, eu falei, mas não tem ninguém na sala ainda. Mas é algo que eu venho trabalhando, né? E muitas vezes quando eu vou cantar também, às vezes eu fico ansioso. A gente tenta disfarçar lá na frente cantando, né? Mas sou bem ansioso. E o sofrimento da ansiedade são essas questões, físico, psíquico, aflição, agonia, angústia, ânsia, nervosismo. E aí o Brasil, uma pesquisa feita pela Universidade de Ohio, entre 1.500 entrevistados, veja bem, 63% sofrem de ansiedade e 59% de depressão, uma ligada à outra. Eu queria fazer uma perguntinha para você. E eu queria que você colocasse essa resposta lá no chat, tá bom? Você se sente ansioso quando? Aí, puxa aí na sua memória, quando é que você se sente ansioso e coloca lá no chat para a gente falar e depois a gente fazer uma tabulação aí de quais são as questões maiores que a gente tem da ansiedade. Tudo bem? Boa noite. A gente vai fazer aqui uma dobradinha. Geralmente, quando a gente está dando aula, né, e podemos estar juntos, eu e o Edson, a gente sempre tem esse costume de dividir agora a tela, não mais a sala, né, mas a tela. E pensando sobre ansiedade, nos momentos de hoje, a gente vê a ansiedade muito como algo negativo que tem nos perturbado o dia, a mente e tudo mais, né? Mas a ansiedade, ela também tem um lado positivo, que é quando ela está também do seu modo natural, que ela nos ajuda a nos livrar
do perigo, de situações de ameaça. Então, a ansiedade nos leva a tomar atitudes muitas vezes, né? Se por exemplo, um leão vier correndo atrás da gente, a gente vai ter esse impulso de correr e vem uma ansiedade, uma adrenalina, e a gente vai sair dessa situação, né? Então, ela nos motiva a fazer, a tomar uma atitude, e assim que esse leão some, que esse problema, que esse conflito da vida, uma situação momentânea passa, a gente volta ao nosso estado normal, e essa ansiedade, ela não vira, como a gente diz, patológica, né, que nos adoece. Já quando a ansiedade fica mais intensa, ela toma conta da nossa vida, do nosso coração, da nossa mente, e a gente começa a ficar ansioso, até mesmo quando nós não temos nenhuma circunstância externa nos atacando, nos afligindo. Então, essa é a hora que a gente tem que começar a ficar mais atentos e preocupados, e a gente vai trazer aqui para a Bíblia também algumas questões que fazem com que a gente entenda melhor essa ansiedade. Por que a gente está ficando tão preocupado com situações e coisas que estão tirando a nossa paz e fazendo com que a gente não descanse no Senhor? É importante a gente falar um pouco com relação àquela pesquisa, né, de que hoje a gente superou aí o número de pessoas ansiosas por devido a situações. Hoje você está muito em casa, né? Eu, por exemplo, estou trabalhando de casa desde março do ano passado, né? É isso? Sim. Desde março, e eu tinha uma vida diária de ir para o trabalho, voltar, sabe, aquela agitação, e hoje você está em casa, né? É cômodo, é legal, é tranquilo, é bacana, mas a gente percebe o quanto de dificuldades que a gente tem encontrado em algumas famílias, casais, se separando por conta de estarem mais juntos em casa, né? A família em si tem sido prejudicada por conta de situações relacionadas ao Covid, né, relacionadas à pandemia, que nos trouxe mais perto. Mas vamos entender agora um pouco sobre o que a Bíblia fala sobre ansiedade, né? Crente, eu sou crente, poxa, eu não deveria ter ansiedade, né? Será? Né? É uma situação que muitas vezes foge do nosso controle. E algumas pessoas da Bíblia, alguns tiveram muita ansiedade. Eu quero pegar o exemplo aqui de Elias, que além de ansiedade, a gente vai falar um pouquinho também que Elias também ele teve a questão da depressão, né? Teve medo. Foi um conflito que ele enfrentou. Mas o que a Bíblia diz sobre ansiedade? Filipenses é um texto básico, a gente vai falar esse texto de Filipenses capítulo 4, se você está com a sua Bíblia, e deixa ela aberta. Nesse capítulo, a gente vai passear um pouquinho sobre Filipenses. Mas se alguém puder ler aí esse texto, fique à vontade, tá? Não andem ansiosos por coisas alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. É interessante o contexto desse versículo, que é o 6, o contexto. Paulo, ele, na prisão, Paulo escreveu essa carta como exortação, né, a duas irmãs, né, Evódia e Síntique. Elas estavam enfrentando uma tretinha lá entre elas, um conflito ali entre elas, né, não estavam vivendo em harmonia. E aí a gente vai falando um pouquinho sobre isso, mas eu queria pegar esse ponto.
A Bíblia fala que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, com súplicas, ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Davi, ele também teve seus problemas de ansiedade. Ele também teve as suas dificuldades com a ansiedade. Davi, no Salmo 139, que é a primeira causa aí que a gente identifica, o que nós precisamos fazer? Identificar a causa do problema. Qual é o conflito que eu estou enfrentando? Como eu posso identificar esse conflito? Aí a gente vai lá para o Salmo 139, que Davi ele vai falar: Senhor, sonda-me, conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em mim uma conduta, algo que te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Davi tinha seus conflitos, Davi tinha as suas inquietações, tanto que ele estava inquieto, estava preocupado, tinha vivido uma situação complicada. E lá ele se prostra diante de Deus: Deus, transforma a minha vida aí, porque está difícil, está complicado. Quantas vezes nós não nos sentimos assim? Quantas vezes eu já passei por situações que eu fiz e depois eu fui dobrar o joelho e pedir: Senhor, som do meu coração, está difícil para mim, esse momento está complicado para mim. Eu não consigo enfrentar isso. Eu preciso da tua ajuda. Preciso do seu caminho comigo. E pensando nesse ponto, né, que é a identificação do problema, é algo bem importante, porque, por exemplo, agora nós temos esse problema, usando novamente a pandemia como um exemplo, nós temos algo que seria o nosso gatilho, que é a pandemia, que nos dá um medo excessivo, que muitas vezes pode nos paralisar. Mas no nosso dia a dia, várias são as situações que são esses gatilhos. Agora, no momento de pandemia, a gente tem que tomar cuidado para que isso não invada o nosso coração a tal ponto que nos paralise, né? Eu preciso sair e ir minimamente ao supermercado para fazer uma compra para manter a minha casa. Então, se eu não vigiar e não tomar cuidado, o medo excessivo, essa ansiedade excessiva vai me fazer entrar em estado de pânico e eu não vou conseguir sair para fazer as coisas básicas. Então, a gente tem que conseguir identificar esses gatilhos e, não posso exagerar, o que eu preciso fazer para ir ao supermercado com segurança e voltar para minha casa em segurança. Então, usar a máscara, higienizar os produtos, cheguei em determinado supermercado ou shopping, seja lá onde for que eu precise ir, está muito cheio, tomar a atitude de sair dali para evitar um contato que possa vir a me prejudicar. Então, tomar atitudes diante de uma situação que pode me causar um mal e aumentar essa minha questão de ansiedade. Então, no dia a dia, quais são os nossos gatilhos, né? Às vezes é uma situação com algum membro da nossa família, com um filho, com o esposo, com a esposa, uma questão no trabalho. Eu escuto muitas pessoas dizendo da síndrome da segunda-feira, né? Que quando chega no domingo à noite já começa a lembrar de tudo que tem para fazer no trabalho na segunda e já começa a ficar ansioso, perder o sono, ou acordar de madrugada e não conseguir voltar a dormir, porque esses gatilhos foram disparados e eles não conseguem voltar atrás. Então, eu preciso conseguir identificar essa causa desse problema, pedir de fato ao Senhor, sonda o nosso coração, sonda a minha mente, me ajuda a entregar tudo, né, para que a gente não volte num ciclo vicioso e fiquemos doentes, porque infelizmente eu tenho visto muito isso e a gente precisa se cuidar para não entrar nessa rota. A gente precisa fazer a conversão o quanto antes para ter um resultado melhor, um dia a dia melhor. Muito bem. Segundo ponto aí, a gente encontra que a gente
percebe é considerar a ajuda de um irmão em Cristo. Esse texto de Isaías diz: cada um ajuda o outro, e diz a seu irmão: seja forte. No contexto que nós vemos aí de Filipenses capítulo 4, as irmãs estavam tendo um conflito, e aí Paulo pediu a ajuda de um companheiro. Rapaz, vai lá, eu preciso que você me ajude, um companheiro leal. A Bíblia fala que esse companheiro era um companheiro de jugo e leal, uma pessoa que caminhava junto com ele. E alguns historiadores, o comentário bíblico, ele cita que o nome dessa pessoa era chamado de Císigo. E precisava de alguém ali para tentar apaziguar aquela situação que elas estavam vivendo. E é interessante que muitas vezes a gente acha que vai conseguir vencer com as nossas próprias forças, né? Eu vou conseguir vencer a ansiedade sozinho. Eu vou conseguir vencer essa luta que eu estou passando sozinho. Eu não preciso de ajuda de ninguém. Precisamos uns dos outros. Precisamos caminhar juntos para conseguir vencer essas lutas, né? Compartilhar um com o outro essa luta. A igreja, a gente tem algumas alternativas para conseguir isso. Você tem o PG, você tem um pequeno grupo, onde você pode abrir o seu coração ali, onde você pode encontrar uma pessoa de confiança para caminhar junto, encontrar pessoas para caminhar junto. Você tem o Celebrando a Recuperação. Celebrando a Recuperação é uma ferramenta extraordinária, eu diria. Celebrando, a gente já participa do CR já tem alguns anos, e o CR nos ensina a importância de ter alguém, um prestador de contas, de ter um padrinho caminhando conosco, para poder dividir essa carga, que muitas vezes é bem pesada. Aproveitando esse gancho do Celebrando, né? Eu entrei aqui enquanto a Edson falava no chat, né, para ver as respostas, e de um modo geral, as pessoas estão realmente ficando ansiosas diante de situações que nós não temos o controle, diante de tomadas de decisões, diante de situações que eu preciso me expor para outras pessoas, e tudo isso muitas vezes tem a ver com controle. Quando a gente não tem o controle de uma situação, nós tendemos a ficar ansiosos, porque a gente quer controlar tudo, a gente quer, muitas vezes, determinar aquilo que vai acontecer. E essa previsibilidade não é possível para todos nós, somente para Deus. E no Celebrando a Recuperação, isso é uma coisa muito trabalhada, né? Que a nossa vida, tudo que se passa conosco está e entregar isso é uma das formas de trabalhar a ansiedade de um jeito muito tranquilo, porque a gente é ministrado pelo Espírito Santo e essa cura vem de uma forma muito legal. E muitas vezes a gente evita até de recorrer a outros tipos de ajuda, como medicação e outras alternativas. Então, o controle é uma questão que a gente tem que aprender a dominar e saber. Isso pertence a mim, cabe a mim fazer. Por isso que é importante, como no tópico anterior, identificar quais são os gatilhos. Se a ansiedade está batendo forte dentro de mim por conta de que eu não tenho controle de todas as situações, eu preciso entender e começar a trabalhar isso. E uma das formas é se apegar realmente à palavra e procurar esse amigo, esse conselheiro, Celebrando a Recuperação, porque isso nos faz muito bem, porque trabalha a nossa vida por meio da palavra, que ela realmente é eficaz para nos curar. Muito bem. Tem um outro versículo que eu gosto muito. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode levantá-lo, pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se.
a importância de caminhar juntos, né, de ter uma companhia, de ter alguém para estender a mão e nos ajudar num momento difícil. Eu digo que nós somos cristãos, nós somos privilegiados, porque temos uma igreja, temos pessoas a qual nós podemos confiar e podemos pedir ajuda, né? Acho que o sair da negação de você reconhecer que eu tenho uma dificuldade, que eu tenho um problema, que eu preciso de ajuda, estender a mão, né? Dar a mão para alguém e caminhar junto com essa pessoa. Isso é saber que é importante considerar a ajuda de alguém, porque faz toda a diferença na caminhada. A situação de um problema, ela é amenizada quando se tem alguém caminhando ao nosso lado. Alguém quer falar, gente? Fiquem à vontade, eu estou aqui disparando, eu e a Cíntia, mas pode abrir o microfone aí e participar, essa é a ideia. Edson. Oi. Ezequiel que está falando. Oi, Ezequiel. Tudo bem? Tudo bem. Eu estou verificando aqui, ó, no versículo 12 aqui de Eclesiastes. Sim. Lá na 12b, diz lá, um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. A título ilustrativo, quando eu estive no casamento do meu filho, o pastor que realizou lá o casamento dele citou esse versículo, não é? Sim. Uhum. O que a gente entende é que, no caso aí do casamento, né, em que envolve as duas pessoas, uma ajuda a outra, uma incentiva a outra, encoraja a outra, não é? Então, eu entendi que o que o pastor quis dizer no momento da cerimônia é que, na condição de cônjuge, normalmente a vida deveria ser assim, daí para frente, né? Um ajudar o outro. Sim. Isso a gente pode trazer para a questão do amigo, né? O casal como amigo também, né, Ezequiel? De um apoiando o outro, de um caminhando junto, um com o outro, na questão de um ajuda, né? O outro cai, um ajuda a levantar e assim vice-versa. Perfeito. Perfeito, consideração. Obrigado. Mais alguém quer falar? Vamos seguir? Muito bem. Terceiro ponto. Alegrar-se sempre no Senhor. Eu fiquei vendo, na hora que eu estava estudando, né? Estava lendo, alegrar-se sempre no Senhor. Eu imaginei Paulo, né? Porque Paulo estava preso. Paulo estava preso. Aí, como um camarada está preso e fala de alegria? Né? Como é que o cara está lá preso falando de alegria? Que situação ele estava enfrentando? E a carta de Filipenses, ela é chamada a carta da alegria. Foi uma das epístolas escritas por Paulo quando ele realmente estava na prisão. Isso nos mostra o quanto que é importante, né? Não é tanto a circunstância da nossa vida onde nos encontramos, mas sim como reagimos ao que acontece. Paulo não estava preocupado ali porque ele estava preso, Paulo não estava choramingando, ele estava mandando carta lá para as irmãs, vocês têm que se alegrar, né? Tem que ter alegria aí, a coisa não pode ficar dessa forma, levanta a cabeça, vamos caminhar, né? E ele não estava preocupado com isso, ele estava preocupado de que forma nós vamos reagir com as situações que acontecem. Como que nós vamos reagir com a atitude que nós enfrentamos, com as situações? Nós devemos enfrentar com segurança que Cristo está à nossa frente. Devemos enfrentar com serenidade,
com tranquilidade, com calma, porque Cristo está. Alegre-se. Tem uma música muito antiga que vocês vão conhecer. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Essa aí entrega a idade, né? Mas é uma verdade, porque a nossa alegria está em Jesus, a nossa esperança está nele, alegrar-se no Senhor. Então, a situação lá das irmãs estavam complicadas, e Paulo falou, poxa, vocês precisam se alegrar, olha, eu estou aqui na prisão, estou alegre, e estou querendo que vocês também fiquem alegres. Quando a canção, né, que o Edson fez aí essa palhinha, fala exatamente que essa alegria que nos traz a paz, porque as situações, muitas vezes, que são esses conflitos da vida, o que ela nos rouba? Essa paz, essa tranquilidade, essa questão da gente conseguir deitar e dormir tranquilamente, sabendo que enquanto nós dormimos, o Senhor está à nossa frente resolvendo as nossas questões. Então, a gente precisa acreditar nisso e não deixar que a ansiedade, que o medo, que o pânico roube essa paz, que precisa, de fato, ser mais forte do que tudo. Não é que tudo está bem, né? Muito pelo contrário, vivemos dias difíceis, perdendo pessoas amadas, queridas, até desconhecidos, e que isso nos abala, né? Assim como situações, às vezes, simples também que nos abalam. Porém, essa paz, ela precisa estar reinando na nossa vida para que a nossa mente, o nosso coração não seja totalmente tomado pela ansiedade, pelo medo. Então, quando a gente lê esse versículo de Filipenses 4:4, dizendo, alegrar-se sempre no Senhor, e novamente digo, alegrar-se. Então, assim, é o motivo da nossa alegria, não são as circunstâncias, é o Senhor que nos dá, é essa paz que nós devemos buscar, e essa segurança que nos dará a confiança de que a ansiedade é algo, sim, que vai pairar em nossas vidas, mas ela não será determinante para nos paralisar, porque nós vamos entregá-la na mão daquele que pode resolver todos os problemas. E é importante, Mateus 28:20, fala, né? Estarei convosco todos os dias. Estarei convosco todos os dias. Então, a certeza que temos que Jesus, ele não nos abandona, né? O Espírito Santo está aí, está caminhando conosco todos os dias. Por isso nós devemos nos alegrar. E Neemias 8:10 diz, não se entristeçam. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força e nós precisamos caminhar com segurança, porque Jesus está conosco e a sua alegria é que nos fortalece em todo o tempo, em todo momento. O ponto 4 não poderia deixar de faltar, né? Confiar em Deus em oração. Eu gosto muito da história de Jó, né? Jó, ele foi... Deus permitiu que Jó fosse usado ali por Satanás. Pega lá um cara que é fiel, que é justo. Vamos ver se ele é fiel e justo mesmo, né? Deus permitiu que isso acontecesse. E Jó teve momentos bem difíceis, né? Momentos bem complicados, sua vida, perdeu família, perdeu bens, perdeu tudo. Perdeu tudo, teve doenças, os amigos, muitos deles o abandonaram, mas em nenhum momento ele
deixou de desistir, ele sempre ali, buscando em Deus, buscando força, orando, conversando, intercedendo. O pastor falou muito isso. Falou. E teve certo momento que Jó falou, e aí no 42, verso 5, Jó falou: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Como que eu vou vencer uma situação como cristão? Como que eu vou vencer uma luta se eu não dobrar o meu joelho? Se eu não buscar, Senhor, eu preciso de Ti, né? Me ajuda. E a intimidade com Deus, ela é fundamental para a gente conseguir vencer as nossas lutas. É fundamental para a gente conseguir vencer os conflitos da ansiedade que, porventura, tem atrapalhado. Então, Jó, ele conseguiu, e é um exemplo tremendo para a nossa vida. Eu não sei como você tem vencido os seus conflitos, mas digo que a oração, o pastor Paulo falou bastante sobre isso hoje na sua palavra, né? Que a oração é fundamental para vencermos os nossos conflitos. É como se fosse uma gangorra, né? Quanto mais a gente se aproxima de Deus na intimidade por meio da oração, menos ansiosos e temerosos ficamos. À medida que a gente vai parando, vai se distanciando ou vai deixando a oração de lado, é como se essa gangorra fosse subindo. Então, a ansiedade, o medo, tudo isso vai ficando mais forte, vai ficando mais alto. Então, a gente precisa equilibrar essa gangorra para que, quanto mais próximos nós ficarmos de Deus, por meio da oração, por meio da comunhão, por meio de estarmos próximos das pessoas que nos agregam, que nos fazem bem, menor será o impacto da ansiedade e do medo nas nossas vidas. Estar sozinho é um risco, porque a gente não compartilha. Então, nesses momentos que muitas vezes estamos isolados por conta da pandemia, nós não estamos isolados de nos conectarmos com o Senhor. Então, a oração, de fato, ela é a melhor e a ferramenta mais eficaz para combater essas angústias, combater os nossos medos. Então, por meio dessa intimidade, nós vamos deixando a ansiedade, o medo, o pavor, com esses conflitos que nos cercam, no lugar deles, né? Nós sabemos, a gente não tem como apagar essas questões do dia a dia, infelizmente, a Bíblia diz, né, que nesse mundo nós passaríamos por aflições. Não tem como não passar. Essa é a realidade, é um dado de realidade que não temos como ir contra. Porém, nós não precisamos ficar dominados por isso. Então, a gente tem que estar próximo de Deus, por meio da oração, para ficarmos fortalecidos para dar conta desses embates da vida. Não é fácil, mas é possível e a gente consegue. Sabe aquele remédio que o médico prescreveu para você? Olha, você vai tomar esse remédio por toda a vida. Todo dia você tem que tomar esse remédio. Essa é a oração. É o remédio que você tem que tomar todos os dias. É o remédio que você tem que estar ali, ó, constante. Correto. É remédio de uso contínuo. Uso contínuo, perfeito. Exatamente. Uso contínuo. E quantas vezes no dia você quiser. Esse está liberado. Então, é importante demais a gente ter a presença do nosso Deus nos ajudando, e quando criamos intimidade com Ele nos ouve, né? Ele nos ouve. Ele está com os ouvidos abertos e atentos para ouvir o nosso clamor. Nossa, já está acabando? É isso mesmo? Tá vendo aí essa imagem? Ó? A gente tem uma imagem ali de um barquinho, né? Numa tempestade, né? O barco está ali, né? As coisas estão acontecendo, e o barco está ali. E a gente lembra da história que os discípulos estavam no barco com Jesus, né? E
E o barco estava numa tempestade como essa que a gente está vendo. E essa é a nossa vida. Muitas vezes estamos assim, ó, numa tempestade. Mas se Jesus está no barco, tudo fica bem. Tem uma musiquinha que eu cantava quando criança que fala assim, né? Jesus no barco, tudo vai ficar bem. E aí, a tempestade que está acima vira bonança, como está abaixo. Uma tranquilidade, o barquinho caminhando tranquilo ali, naquele marzão grande. Então, a paz, que está em Filipenses aí, capítulo 4, verso 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Vem dessa imagem, né, que foi escolhida muito a propósito. Eu costumo muito trabalhar com as pessoas que caminham comigo, exatamente como uma imagem assim, de um barco no meio do oceano, no meio de uma tempestade. E eu sempre costumo dizer, os barcos, eles não afundam por causa da água ao redor deles. Os barcos afundam por conta da água que entram dentro deles. Então, nós precisamos cuidar para que essas águas, para que esses conflitos da vida, para que a ansiedade que está ao nosso redor não invada o nosso coração, né? Muito pelo contrário, a gente tem que seguir essa orientação de Filipenses 4:7, que essa paz invada o nosso coração, que nós possamos viver essa paz, que o nosso coração, que a nossa mente não seja inundada pelos problemas, por todos os conflitos que nós lidamos no nosso dia a dia. A ansiedade nos consome. Ter o controle das situações é uma utopia, nós não temos. Nós precisamos trabalhar isso para que a ansiedade não tome o nosso coração de forma que a gente esqueça que o Senhor que nos guarda, que nos dá essa paz e que está no controle dessa tempestade e que essa tempestade vai passar e que essa bonança, né, desse barquinho aí velejando no mar calmo, essa é a realidade que Jesus tem para nós. E nós precisamos estar bem para esperar e poder gozar dessa paz e dessa tranquilidade. Muito bem, só recapitulando, né? Primeiro ponto é Jesus. Primeiro ponto é identificar a causa do problema. Se eu tenho ansiedade, eu preciso identificar o que está me causando esse problema, o que é isso que está me atrapalhando. Considerar a ajuda de um amigo, considerar a ajuda do irmão, a importância que isso faz. Alegrar-se sempre no Senhor, que a alegria do Senhor é a nossa força. Confiar em Deus em oração. E Jesus é a paz ao nosso coração. Tem um trecho de uma música que eu queria cantar o refrão dela, e diz assim, ó. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver. Eu pertenço a ti, o teu perdão me cura, Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço, mas me amas com amor sem fim. O Senhor nos ama, né? A sua forte mão está sempre ali, guardando os meus dias. Eu não preciso ter ansiedade, porque Ele vai guardar os meus dias. Ele está caminhando comigo, Ele está ao meu lado. E essa certeza que nós devemos ter em nosso coração. Eu não mereço, mas eu sei que o amor dele é sem fim. Pode falar, Sandra. Amém. Eu estou lembrando também de um ponto interessante aí para a nossa discussão, que é a questão da renovação da mente, né? Porque a ansiedade começa na mente, né? Então, quando você vê uma circunstância, você já decreta, né? Isso vai dar errado. Então, aquele costume de ver o copo sempre meio vazio, né? Nas situações, ele prejudica muito o estado ansioso. Então, você trabalhar a mente, guardar a sua mente, com todos esses pontos que vocês citaram, porque a gente parece que age no automático, né? Já amanhece o dia com uma predisposição a certos pensamentos, a certas manias,
né? Como escovar os dentes, a gente não observa os pensamentos. E é na origem tem origem na mente, né? Essa ansiedade toda, o medo, a insegurança. Então, assim, começar esse dia falando, esse é o dia que o Senhor fez, eu vou glorificá-lo. Tudo bem, Cristo está comigo aqui, vai dar tudo certo. Eu acho que não é pensamento positivo, vocês entendam, né? É assim, uma questão de você declarar a palavra, você trazer a palavra para o dia a dia para mudar a sua mente. Quando vem a situação, você está mais fortalecido, né? Então tem sido uma das armas aí que a gente tem usado para vencer a ansiedade, para colaborar aí com os irmãos. E uma coisa importante, né, Sandra, que às vezes a gente nem percebe, são nas pequenas coisas, né, que a ansiedade domina a gente, e muitas vezes a gente nem entende por quê, mas às vezes a gente foi criado assim, a gente está replicando comportamentos que a gente viu ou foi ensinado, né? Então, por exemplo, tem pessoas que se você virar para ela e falar assim, eu preciso falar com você, ela não dorme. Né? Verdade. Verdade. Não, e assim, a Nath é um pouquinho assim, não é de não dormir, mas ela fica pensando, né? Às vezes alguém me liga e fala, Tiago, eu preciso muito falar com você. Eu falo, não, vamos conversar amanhã, não sei o que, não sei tal dia, não sei. Semana que vem me dá pra... ok, beleza, semana que vem a gente... E assim, eu sou muito tranquilo. Ou então alguém fala assim, queria falar um negócio com você, ouvir e falar, deixa pra lá, desistir. Pra mim, ok, gente, sabe? Mas eu já vi situações onde a pessoa às vezes me ligou depois de 2 horas e falou, cara, eu preciso que você me fale, porque não vai dar para esperar até tal dia. Tá bom, então eu falo. Né? Então, assim, mas é uma coisa que parece besta, parece pequena, mas que é uma raiz de uma possível ansiedade muito forte, entendeu? Então é para a gente identificar mesmo que isso acontece muito. Não só isso, né? Parece pequeno para quem não, né, Thiago? Para quem não enfrenta, né? Mas para quem enfrenta é um problemão, né, cara? Ô Edson, Oi. Eu queria contribuir aí, porque tudo isso que a gente está conversando realmente às vezes parece inofensivo. A gente até dá risada, né, de pessoas muito ansiosas, mas a gente sabe que isso pode ser o começo, né, o início de um processo de desesperança talvez muito grande. E eu vou explicar por quê. Porque essa ansiedade, lá no fundo, ela é gerada provavelmente pela insegurança ou pela descredibilidade ou pela incredulidade de confiar que Deus está no comando da sua vida. Então, a gente acaba reproduzindo isso em várias situações e não para pensar no fundo por que o nosso coração está ansioso, sendo que Deus diz para nós ficarmos calmos, né? Então, isso pode aumentar, pode ser uma bola de neve que vai gerando cada vez mais insegurança, descontentamento, porque as coisas não vão acontecendo conforme a nossa expectativa, frustrações constantes, a gente acaba levando isso também, esse descontamento para Deus, né? Porque Deus não fez como eu queria, como a pessoa não respondeu como eu esperava. Enfim, isso pode ser um ciclo vicioso de incredulidade muito grande. Então, eu sei que existem várias ferramentas aí que nos ajudam, a gente falou sobre isso aqui hoje, tudo, mas, assim, essencialmente é coração arrependido diante de Deus e buscar realmente em jejum e oração para que Deus trate isso no nosso coração. Isso pode ser um pecado grande, que pode gerar, sim, um grande desequilíbrio na nossa harmonia de vida com Deus.
Mais alguém quer complementar algo? Esse é o tempo. Esse é um tema bem delicado, porque afeta diretamente o nosso dia a dia, porque é uma coisa que nós não queremos sentir e sentimos. É algo que nós queremos entregar para Deus e muitas vezes a gente não abre mão e fica ali sofrendo e segurando essa corda que a gente sofreria muito menos se a gente simplesmente abrisse a mão e deixarmos na mão de Deus, né? Então, é um tema que rende, e a gente tem sempre teremos muito o que falar sobre isso, né? E a desesperança é algo realmente muito forte, que causa, de fato, muita ansiedade, e a gente precisa procurar trabalhar a nossa mente, como a Sandra trouxe, é uma mudança de ordem, de pensamento, e é por esforço, porque pelo natural, pelo mundo que vivemos, a nossa tendência humana é olhar a coisa ruim. É aquele exemplo de 10 situações, de uma prova com 10 questões. Você erra uma e acerta 9. Você é lembrado ou você lembra a única questão que você errou. A gente tem que mudar a mente, de começar a ver as coisas de fato positivas e boas, e a gente precisa de fato trabalhar essa mudança de mente no nosso dia a dia. E é por esforço, não é porque por padrão a gente repete, a gente vai sofrendo. Então, é por decisão e por esforço, de esforço diário, para que essa mudança ocorra nas nossas vidas, na nossa prática, e a gente, de fato, possa gozar dessa paz, que a gente possa, de fato, não se preocupar com o amanhã, porque ele pertence ao Senhor e é ele que está cuidando de tudo, e a gente precisa confiar nisso. Muito bem. Alguns recadinhos são importantes, gente. A gente precisa montar um grupo da nossa classe, da nossa sala. Então, eu queria que você deixasse seu telefone aí no chat para a gente fazer isso. Ou melhor, né? Porque antes de encerrar, a gente anota. Porque antes da gente encerrar, a gente já anota o telefone e a gente monta o grupo aí, tá bom? A gente vai mandar o slide da aula passada, esse slide, a gente manda a gravação da aula também. Tá bom? Aí já vão colocando aí, enquanto a gente vai encerrando aqui, a gente anota aí os números e vamos caminhando. Muito obrigado por esse tempo tão precioso, né? Tão bom a gente falar de situações que a gente vive nos nossos dias, né? Vive diariamente. E a maior alegria é saber que Deus está no barco, né? A maior alegria é que o Senhor, ele acalma a tempestade, né? Que as lutas que nós enfrentamos, Ele está caminhando com a gente e Ele está nos ajudando a ter uma segurança, ter uma paz que excede todo entendimento.